Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula, né, de constitucionalismo português e a independência do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre hoje a gente vai falar sobre o terceiro e o quarto ponto, né, que eu apresentei para vocês na aula passada, que eu coloquei aí com o nome de Regresso de Dom João VI e o Caminho para a Independência. Certo? Bom, na aula passada, nós vimos um pouco sobre os eventos que antecederam a transmigração da família real para o Brasil e como que se deu a entrada das ideias liberais barra constitucionais em Portugal, junto das invasões francesas após a saída do príncipe regente. Então, nós vimos ali como que a propagação dessas ideias liberais em Portugal tem uma relação intrínseca com a saída do príncipe regente, com esse trono vazio que vai fazer com que os portugueses comecem a pensar em saídas ou que, inclusive, tentem tirar Dom João de monarca, né? Então, todo esse processo aí foi influenciado pelas invasões francesas, que vão levar com elas essas ideias liberais. Nós vimos, portanto, que a independência do Brasil vai ocorrer num contexto, então, de grandes transformações na Europa e no Império Luso Brasileiro. E aí nós vimos a crise no antigo regime, as invasões francesas novamente, e também a mudança da família real. Só que um outro aspecto que a gente precisa destacar e que nos ajuda a entender este caminho para a independência é o movimento constitucional ocorrido em Portugal em 1820. Esse movimento aí que é denominado Revolução do Porto ou Revolução Vintista, Movimento Vintista e outros. São vários nomes para um mesmo evento, certo? Antes de tudo, nós precisamos pontuar que é um consenso da historiografia que na década de 1810, após a corte se mudar para o Brasil, Portugal teve de lidar com grandes dificuldades econômicas, uma vez que o eixo econômico do Império se alterou para o Brasil. Todos eles vão demonstrar, né, todos os estudos que partem desta ideia vão demonstrar quanto Portugal foi prejudicado com a saída do príncipe regente, né? Quanto que Portugal teve que se reerguer depois economicamente diante de uma guerra que ele teve que vencer contra os franceses, e quanto que eles gastaram para financiar essa guerra e depois vão precisar de dinheiro para recuperar o país. Então, tudo isso fez com que os portugueses gastassem mais ainda do que eles já tinham de dinheiro. E somando-se a isso, nós temos também o fato de que a Inglaterra vai se aproveitar do Tratado Comercial de 1810 com o Brasil e vai ser a grande, vamos dizer aí, aproveitadora mesmo do novo jogo político que se instaurou aí após a transferência da corte. Isso porque, com o Tratado de 1810, os ingleses vão ter prioridade com o comércio brasileiro, inclusive em detrimento dos portugueses, o que vai fazer com que os portugueses sintam também a falta de ter esse comércio aí com o Brasil, uma vez que os ingleses eram os grandes vendedores os grandes comerciantes desse cenário. Diante disso, então, diante dessa grave situação econômica e política, os impressos em Portugal vão ser o palco aí das grandes discussões, dessas grandes reclamações sobre tanto essas medidas que vinham da corte para Portugal,
quanto do próprio estado político e econômico em que eles se encontravam. A imprensa, também é importante aqui pontuar, teve um papel fundamental tanto nesse movimento constitucional português, mas também na independência do Brasil, tentando ali difundindo essas ideias liberais e constitucionais nesse meio impresso e fazendo com que isso circulasse por diversas regiões do país. Então, não era só você ficar discutindo mais ali num café, numa botica, onde eram que as pessoas se encontravam. Agora, essas ideias tão revolucionárias aos olhos da época vão também ganhar o impresso, né? E isso vai fazer com que elas ganhem uma força muito maior. As duas principais cidades portuguesas, Lisboa e Porto, foram diretamente atingidas pelo Tratado de 1810, que era aquele que beneficiava a Inglaterra. Isso porque são as principais cidades portuguesas, mas pelo fato de que é ali onde se tem os portos, da onde saíam e entravam as mercadorias em Portugal. Então, são as cidades que dão esse tom aí nesse ciclo econômico e vão ser diretamente atingidas, e os seus moradores vão ser aqueles mais irritados, revoltosos com o cenário que estava ali imposto a eles. Então, nessas cidades vai haver um grande aumento na quantidade de periódicos publicados que vão reclamar, por exemplo, sobre a localização do centro do poder português, sobre a soberania, representatividade nacional e a natureza das cortes. Aqui é importante a gente pontuar que o centro do Império deixou de ser Portugal para ser Brasil. E mesmo após o fim da Guerra Napoleônica, Portugal não volta a ser o centro do Império, que vai revoltar os portugueses. E Dom João, aparentemente, ou melhor, tudo indica que sim, não queria voltar para Portugal, o que deixava então o caminho aberto para que os futuros brasileiros, né, para que os moradores do Brasil tivessem cada vez mais voz perante as decisões políticas do Império e os portugueses, pelo contrário, tivessem cada vez menos participação nas decisões que eram feitas. Mas, por enquanto, vamos deixar esse papel da imprensa aí um pouquinho de lado, que a gente vai falar depois, mais adiante. Agora, eu quero retomar com vocês esse aspecto que contribuiu eu quero retomar com vocês esse movimento constitucional que se organizou em Portugal. Para a gente entender esse movimento, nós vamos mais uma vez ver aí um texto da historiografia portuguesa. Porque, como eu já apresentei na aula anterior, mas eu acho que é importante a gente aqui destacar isso, é que se, por um lado, os portugueses não se debruçam tanto sobre o processo e a emancipação do Brasil, uma vez que eles consideram isso um assunto delicado, por outro lado, eles possuem estudos bastante numerosos e minuciosos sobre Portugal na época das invasões, das invasões francesas, como, por exemplo, o texto da Ana Cristina de Araújo, e também após a expulsão desses inimigos e o retorno do Dom João VI, que são os dois assuntos que nós vamos ver agora nesta aula. O livro do historiador português Valentim Alexandre, que se chama Os Sentidos do Império, Questão Nacional e Questão Colonial na Crise do Antigo Regime, publicado em 1993,
traz uma abordagem diferente daqueles tradicionais estudos que olham para o final do século XVIII e o início do século XIX, no âmbito da crise do antigo regime. Esse texto do Valentim, esse livro, desculpa, do Valentim Alexandre, ele é, inclusive, faz parte, inclusive, de boa parte dos programas de ensino dos cursos de história mesmo sobre esse período da independência, né? Então, ele é um texto aí incontornável para a gente pensar nesse período. E a ideia dele é fazer uma análise sobre os temas mais impetuosos da vida portuguesa nessa época. Então, ele vai analisar a Revolução Francesa e as suas repercussões na política nacional, as invasões das tropas napoleônicas e as reações que provocam em Portugal e também no Brasil, a política imperial da corte no Rio em relação à América Hispânica, a participação portuguesa na redefinição do sistema internacional, como, por exemplo, no Congresso de Viena, que vai acontecer ali depois que Napoleão perde as guerras, a Revolução de 1820 e a Contra-Revolução de 1823. O livro também traz como pano de fundo dois temas maiores. São eles: o colapso da economia imperial e todas as dificuldades que cria a inserção do país no sistema internacional, e o processo de crise e de reafirmação da identidade nacional portuguesa. Aqui, uma coisa está relacionada na outra, porque se a gente for parar para olhar o Império Português na época, ele só é Portugal, Portugal só tem aquele destaque por causa do Brasil. Quando se tem esse colapso na economia imperial, automaticamente ele entra em crise, e é necessário que os portugueses retomem uma identidade nacional portuguesa para que eles consigam encontrar saídas desta crise e também que consigam propor medidas, soluções para que Dom João regresse a Portugal, ou mesmo para que outro sistema de governo fosse implementado. Então, a gente vê que, especificamente no capítulo O Monte dos Vendavais, Valentim Alexandre aborda como os eventos ocorridos na Espanha foram recebidos em Portugal. Então, antes dos franceses chegarem em Portugal, só lembrando, eles chegam na Espanha. Como que essa entrada, então, dos franceses em Portugal na Espanha foi recebida pelos portugueses? Eles tiveram medo? Eles tiveram receio? E como que essa elite política portuguesa recebeu as notícias de que os espanhóis tinham se rendido? Quais, então, foram as saídas propostas por alguns membros da elite política portuguesa e de que modo o movimento constitucional se organizou naquele ano de 1820. Como o autor registrou, né, é possível nós observarmos vários sinais sobre a crise estrutural do Império, o qual teve seu fim com a instalação da monarquia constitucional. Mas o elemento que deu o toque final e decisivo foi a eclosão da Revolução Liberal Espanhola no início de 1820. Isso porque isso vai mostrar para os portugueses que esse tipo de governo tinha a sua justificativa. Ele podia ser diferente daquela monarquia absoluta, da costumeira monarquia absolutista, mas não precisava ser aos moldes da Revolução Francesa. Tinha um meio termo aí nesse caminho. Em janeiro, então, de 1820, essa revolução que eclodiu na Espanha veio restaurar a chamada Constituição de Cádiz,
que havia sido revogada e dada como nula anteriormente. O país vizinho, assim, vai começar a propagandear essas ideias liberais nos meios liberais que em Portugal começavam a tomar alguma visibilidade. Então, o liberalismo vai começando a ganhar espaço em Portugal. Sobretudo porque os portugueses, e a gente nunca pode esquecer esse ponto, eles estavam praticamente abandonados pelo monarca e inundados em uma crise econômica. Esses são os dois fatores principais que fizeram com que os portugueses ficassem, vamos dizer assim, vou dizer iludidos, mas esperançosos com as ideias do liberalismo, que era então cada vez mais propagada ali entre eles. Diante dessa Revolução Espanhola, o Valentim Alexandre comentou o seguinte: que cresciam os temores dos estadistas e dos diplomatas portugueses de verem repercutir-se em Portugal a mudança de regime acontecida no país vizinho. Então, a princípio, o temor tomou conta ali dos portugueses. A ideia, então, de início, era frear a onda revolucionária que ocorria na Espanha, inclusive tentando buscar ajuda dos ingleses e de outros integrantes da Santa Aliança, que tinha sido formada anteriormente para conter os avanços do Napoleão. Então, a princípio, a ideia aí era conter os espanhóis, conter essa onda revolucionária na Espanha. No âmbito desse temor liberal espanhol, dois diplomatas portugueses vão ter um papel de destaque aqui na política externa portuguesa, que é o Conde de Palmela, que se encontrava em Londres, e o Marquês de Marialva, que se encontrava em Paris. Eles possuíam visões diferentes sobre as atitudes que deveriam ser tomadas pelo governo monárquico frente aos acontecimentos na Espanha. Segundo o Valentim Alexandre, a contraposição destas opiniões de Palmela com a atividade e as sugestões do Marquês de Marialva permite divisar a divergência tática que separara os estadistas e diplomatas do antigo regime em dois grupos. Então, duas ideias, né? Duas propostas aí sustentadas por dois diferentes grupos. O primeiro, o daqueles minoritários que pretendiam combater o perigo revolucionário através de medidas de política interna destinadas a abolir as principais causas de descontentamento. E o outro grupo, que confiavam sobretudo na intervenção das potências europeias para sustentar os estados absolutistas na península. O que era praticamente assim impossível, né? As demais potências absolutistas estavam preocupadas com as suas colônias, precisavam se recuperar ainda das invasões francesas. Era muito difícil que elas se convencessem da necessidade de ir lá lutar contra esse perigo liberal na Espanha. Então, de fato, nenhuma nação parecia querer se envolver com a Revolução Espanhola. E aí o Palmela vai oferecer uma saída aos portugueses. E aí ele diz assim, o Valentim Alexandre: partia Palmela para reforçar a sua defesa de uma via reformista, única tábua de salvação das monarquias absolutas. Ele diz o seguinte, ó, isso nas palavras de Palmela: contra essa praga do nosso século, isto é, o espírito revolucionário antes referido, não deve cada governo esperar socorros do seu vizinho. E o remédio deve buscar-se na afirmação da administração interior, na boa ordem das finanças
e em todos os melhoramentos que um paternal governo sempre deseja conseguir, e que pode evitar, ou fazer cessar alguns justos motivos de descontentamento nos povos. O que ele dizia? Vamos pegar aquilo que as pessoas estão reclamando, vamos levar isso, considerar essas reclamações e propor uma série de medidas a fim de preservar a monarquia absoluta. Só dessa maneira que esse sistema de governo poderia ser sustentado. Só que em Portugal, por esse tempo aí, as ideias de revolução já haviam entrado em todo. Por um lado, conheciam as vantagens do governo representativo e queriam esse tipo de governo. E outros, e todos eles queriam a corte em Lisboa. Todos eles queriam o retorno do rei, porque simplesmente eles odiavam a ideia de serem colônia de uma colônia. Isso ia contra aquilo que Portugal sempre foi até então. E aí, os eventos ocorridos na Espanha e o possível movimento liberal português também se tornaram conhecidos no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Como que o Dom João, então, ainda no Brasil, recebeu as notícias dessa possível revolta em Portugal? Como ele reagiu frente a essa situação? Como que Dom João vai se ver, vai enfrentar essa onda liberal que parecia entrar em Portugal pela Espanha e parecia não querer aceitar mais as ordens do rei? A princípio, os portugueses vão exigir algumas melhorias, assim como o Conde de Palmela meio que já tinha pensado que ocorreria. Então, eles exigem algumas dessas melhorias, e essas melhorias, e essas exigências vieram, essas melhorias foram para Portugal, e do Brasil, Dom João encaminhou aquilo que ele achava que poderia ser mudado ou não. Só que essas melhorias, elas não foram suficientes. E também, a gente sabe que elas chegaram com certo atraso. A Revolução do Porto, ela ocorre dia 25 de agosto de 1820. E as primeiras medidas acatadas, aceitas por Dom João e remetidas para Portugal, elas chegam em outubro. Isso quer dizer que elas chegaram com algum atraso. Segundo o Conde de Palmela, na época, o representante da diplomacia portuguesa em Londres, e que depois vai se encaminhar para o Rio de Janeiro para trabalhar mais de perto com o rei, apenas um fato de forte carga simbólica, como o regresso do rei ou de seu filho primogênito, poderia talvez modificar o quadro político português. Então, só uma determinação muito forte poderia fazer com que os portugueses não levassem a cabo ali aquela revolução que ocorreu. Mas a corte fluminense mantinha-se imóvel, em parte por inconsciência dos perigos que corria, em parte pela bem conhecida abolia de Dom João VI. Outros historiadores, sejam eles brasileiros ou portugueses, também vão registrar o quanto vão registrar sobre essa inércia da corte portuguesa no Brasil e como isso deixava os portugueses cada vez mais incomodados com a situação em que eles se encontravam. Poxa, eles tinham sido abandonados pelo rei, tiveram de lutar sozinhos, sem o rei ali para liderá-los. E depois que eles conseguiram recuperar o território, depois que eles conseguiram expulsar o inimigo, o rei não quis voltar. O rei preferiu ficar no Brasil.
E isso deixava os portugueses cada vez mais irritados. Não é à toa que os portugueses ficaram irritados e ficaram pedindo para o Dom João retornar. O Dom João, por outro lado, tinha mais do que se acostumado ao clima tropical, aparentemente, e contrariou sucessivos conselhos que recebia de seus ministros, secretários, deixando o retorno para Portugal, como a gente sabe, no último segundo. Quando não deu mais, aí ele resolveu que talvez, então, melhor voltar. Foi mais ou menos assim. Em Dom João, príncipe e rei no Brasil, a historiadora Maria Beatriz Nisa da Silva registrou sobre esse momento aí que a gente pode dizer de inércia da corte no Rio de Janeiro. Então ela diz o seguinte: o Brasil representou para Dom João um refúgio melhor do que certamente imaginara, onde olhava de longe o xadrez político europeu e se sentia autossuficiente e livre das constantes pressões das potências europeias. Se Dom Rodrigo de Souza Coutinho, até a sua morte em 1812, e depois Palmela, em 1820, o obrigaram a olhar para a Europa, a maior parte dos conselheiros, aqueles que emitiam pareceres a pedido, e não apenas aqueles que faziam formalmente parte do Conselho de Estado, partilhavam dessa sensação de segurança que a permanência no Brasil transmitia. A gente tem que lembrar aqui que Dom João, ele não... Primeiro que ele não era o primogênito da Dona Maria, era o irmão que acabou falecendo. Ele, então, teve que assumir essa missão de ser monarca depois, não desde quando ele nasceu, vamos dizer assim. E ele teve que ser rei de Portugal num momento muito conturbado na Europa. Ele não era não estava preparado para aquela situação, embora ele fosse muito bem preparado, como dizem alguns estudos, que vão pontuar o quanto ele era sagaz, o quanto ele deu vários nós, sobretudo depois quando tem a Vila Francada em Portugal, depois do seu retorno. Então ele era um grande estrategista, Dom João. Mas, a princípio, ele vai ter que lidar ali com aquela situação, ainda quando ele era príncipe regente, porque Dona Maria ainda era viva. E quando ele chega no Brasil, ele passa a ser muito bem, ele é muito bem recebido pelos brasileiros, os moradores do Brasil, melhor, né? E ele vai viver nesse calor aí do Brasil com muito gosto. Ele vai ser muito bem recebido e gosta de não ter que lidar com aqueles problemas políticos que estavam efervescendo na Europa. Ele não precisava não ter que lidar com aquilo. Então, isso foi uma certa calmaria para ele. Não só para ele, como também para também os seus conselheiros, que viram aqui no Brasil um refúgio. O diplomata brasileiro Oliveira Lima, no clássico Dom João no Brasil, vai também apontar para essa calmaria durante a estadia do monarca. Ele diz assim: fugido do velho reino, ante a brutal invasão dos franceses, e havido sofrido em Lisboa, durante 15 anos, a repercussão relativamente modesta, mas em todo o caso penosa, das perturbações políticas e das transformações sociais de que Paris estava sendo o grande teatro europeu, o príncipe regente sentiu dilatar-se-lhe a alma à vista dessa plácida e pomposa natureza tropical, e especialmente em presença do profundo sossego de uma nova capital,
que só mais tarde se alvorotaria ao eco da Revolução Portuguesa. Então, o Dom João, ele sentia muita segurança aqui no Brasil. Mas, voltando para os acontecimentos que antecederam o agosto de 1820, o Valentim Alexandre vai escrever o seguinte, que aproveitando-se simultaneamente de um descontentamento muito generalizado e da quase total paralisia dos órgãos superiores do aparelho de Estado luso-brasileiro, a atividade conspiratória de um pequeno grupo de políticos portugueses teve toda a condição para vingar. Nessa época, parece que os portugueses voltaram-se tanto para essa possibilidade de um novo governo e mesmo de abrir mão do seu rei, que o governo espanhol, consciente de tudo aquilo que começava a ebulir ali em Portugal, vai chegar a pensar, inclusive, em uma nova unidade ibérica. É claro que isso rapidamente foi atacado pelos portugueses, porque eles não queriam de jeito nenhum perder a nacionalidade portuguesa e também, em hipótese alguma, voltar para aquela situação da União Ibérica, que foi, como eu já mencionei anteriormente, um momento muito conturbado na história de Portugal. Uma vez que, na falta de herdeiros ao trono, que vai gerar ali uma crise de sucessão e fazer com que o Filipe II da Espanha assuma o trono português, os portugueses só vão conseguir se livrar dos espanhóis, depois de uma longa guerra de restauração e colocando a dinastia de Bragança em acordo com os ingleses, inclusive, para agora dar continuidade à monarquia portuguesa. Nessa época, inclusive, também vai surgir a ideia de que talvez eles aceitassem o retorno, aceitassem que o rei não voltasse. Só que, em contrapartida, eles exigiam a criação de uma administração local que fosse autônoma do Rio de Janeiro. A ideia era poder tomar decisões sem ter que esperar a sanção do rei e o seu governo no Brasil. Então, isso era algo que incomodava muito os portugueses. O fato deles não serem mais o centro do império, mas, sobretudo, de não poderem ter autonomia para dar ali os rumos para o seu próprio país. Nesse período aqui, houve também alguns murmurinhos quanto à substituição da dinastia. Alguns diziam que às vezes era melhor tirar a dinastia de Bragança e colocar outra no lugar. Aqui a Casa de Cadaval vai ser uma das que vão ser ali pensadas para substituírem a dinastia de Bragança. Mas segundo o Valentim Alexandre, muita gente escarnecia do susto e apreensão daquele bom rei. Mas o certo é que o desgosto que os portugueses tinham pelo aborto do Brasil nos deixou, levou muitas pessoas a pensarem seriamente em substituírem a Casa de Bragança pela Casa de Cadaval. Os liberais, no entanto, não aceitaram essa proposta, uma vez que argumentavam que eles não precisavam de uma nova família real, mas sim de uma lei constitucional, que era aquilo que vai fazer com que mude todo o aspecto ali do que seria a monarquia portuguesa. E aí a gente recorre mais uma vez para o Valentim Alexandre, que
registra a seguinte frase sobre esse cenário aí, imediatamente anterior a agosto de 1820. Então, ele diz o seguinte: no seu conjunto, todas estas opções estratégicas, regresso do soberano, com a reforma das relações econômicas imperiais, União Ibérica, aliança luso-espanhola de maior ou menor âmbito, mudança de dinastia, tudo isso constituíam um campo de possibilidades que demarcava o horizonte político dos revolucionários vintistas. Que uma ou outra dessas alternativas tomasse peso, ganhando atualidade, isso dependia não só da evolução política em Portugal, mas também, e sobretudo, das respostas da Corte do Rio de Janeiro e das reações das diversas potências europeias, em particular da Grã-Bretanha. É nesses diversos tabuleiros que, após o 24 de agosto de 1820, se vão jogar os destinos futuros de Portugal. Então, é esse cenário aí, tão bem resumido pelo Valentim Alexandre, que vai impulsionar esse movimento constitucional e vai mudar os destinos os destinos futuros de Portugal. Naquele ano de 1820, então, o que a gente tem? A soma dos seguintes fatores: crise econômica, falta de atuação e autonomia política, a ausência do monarca e a propagação das ideias liberais. Tudo isso vai resultar na necessidade de se implementar mudanças na administração pública em Portugal. De todas as alternativas apresentadas por aqueles que desejavam mudar a situação em Portugal, a que menos causava uma ação abrupta dependia da aceitação do rei à nova ordem das coisas. Aqui é importante a gente também ressaltar que todo esse movimento revolucionário português, no fundo, eles não queriam tirar o rei, né? No geral, pelo que a gente consegue aprender, é que eles não queriam fazer aquilo que tinha acontecido na França, eles queriam apenas essa lei constitucional, né? Por isso que dependia da aceitação do rei a nova ordem das coisas. Eles conciliavam, então, mesmo que, a gente pode dizer assim, mesmo que precariamente, a legitimidade revolucionária com uma legitimidade tradicional. Eles queriam mudar, mas queriam manter algumas coisas. E, por isso, a invocação do nome do soberano tinha a virtude de estabelecer um terreno comum aos diversos setores liberais e absolutistas, que vão confluir nesse movimento de 24 de agosto. O que a gente, em outras palavras, né, o que nós podemos notar é que a combinação entre uma crise generalizada, o descontentamento que esta gera entre certos setores da sociedade, a divulgação do ideário liberal como uma solução regeneradora do país e uma conjuntura internacional favorável à possibilidade de mudança político-ideológica vai estar na origem da Revolução Liberal de 1820. Todos esses fatores somados vão ter força o suficiente para dar o pontapé nessa Revolução Liberal de 1820. Além disso, colocar a nova ordem política numa linha de continuidade e não de ruptura. Novamente, eles não querem acabar com a monarquia. Eles querem fazer algumas, vamos dizer assim, reformas naquele sistema. Então, não de ruptura com as instituições tradicionais do reino. Tinha ainda uma importância muito particular no domínio das relações externas, porque ao você manter a monarquia, você conseguia evitar que
hostilidades de outras potências europeias em relação a Portugal. Então, não é também só porque tem um proveito aí de você manter a ordem vigente manter a ordem de algumas coisas. Então, ao você mostrar para as demais nações europeias, olha, nós estamos reformando, mas ao mesmo tempo nós estamos dando continuidade, mantendo outras coisas, por outro lado, isso faria com que as demais potências da Europa não se incomodassem com aquelas mudanças que estavam ocorrendo em Portugal. O vintismo, então, como também é denominado esse movimento constitucional, ele, no fundo, ele pretendia, melhor dizendo, um novo pacto social. Termina, então, aquele pacto social da monarquia absoluta. E assim, alguns militares portugueses vão formar um governo provisório e convocar as cortes. E o que são essas cortes portuguesas, né? A gente sempre, quando vai falar da independência, a gente fala assim, as cortes pediram para Dom João voltar e ele voltou. Depois as cortes pediram para o Dom Pedro voltar, mas ele desobedeceu às cortes e ficou, e aí isso é denominado o Dia do Fico, dia 9 de janeiro de 1821. Mas o que são essas cortes? Para que elas serviam? Qual que era a natureza dessas cortes? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que as cortes nada mais são do que um órgão consultivo. Até então, elas existiam ali desde a Idade Média e elas foram criadas justamente para servir ali como um apoio para o rei. Então, as cortes elas eram compostas pelo clero, pela nobreza e também pelo povo. O povo ele era representado por procuradores dos conselhos e também por algumas pessoas ilustres. Elas funcionavam, né? Como que elas funcionavam? O rei fazia uma convocatória dessas personalidades que comporiam as cortes, existiam em sessões extraordinárias e elas se limitavam a formular pedidos ao rei. Então, se o rei tinha alguma questão, alguma dúvida quanto ao que fazer em determinado lugar, ele perguntava para o povo daquela região, esse povo se organizava em forma de cortes e levava essa solicitação ao rei. Aqui, uma característica das cortes medievais e que, inclusive, Dom João vai vai considerar isso quando ele escuta que as cortes tinham sido convocadas em Portugal, é de que elas tinham uma característica consultiva. Então, elas eram convocadas pelo rei e elas não tinham qualquer jurisdição ou autonomia para impor mudanças administrativas. Tudo passava pelo rei. No Porto, né, nessa época, no entanto, estando Dom João VI há muito tempo longe do seu reino, um grupo político denominado Sinédrio tinha se formado ali em 1818 com o objetivo de observar a opinião pública e a marcha dos acontecimentos, vigiar as notícias da vizinha Espanha e, se por qualquer ventura rompesse o movimento anárquico ou uma revolução, conduzi-la para bem do país e da sua liberdade, guardada sempre a devida fidelidade à dinastia da Casa de Bragança. Só que como a gente sabe, mais do que apenas observar, esse grupo político aí, o Sinédrio, desculpem, esse grupo político aí, o Sinédrio, após a estabilização do regime constitucional espanhol, vai resolver agir.
Aí, na manhã do dia 24 de agosto de 1820, após uma solenidade religiosa ali na cidade do Porto, os integrantes desse sinédrio vão se dirigir ao povo, argumentando que algo precisava ser feito para que Portugal saísse daquela precária situação política e econômica que se encontrava. À tarde, no mesmo dia, numa sessão da Câmara Municipal, constituiu-se a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino. E eles vão elaborar um manifesto aos portugueses. E o que dizia esse manifesto? Aí vocês podem ver no slide, eu trouxe a foto do justamente desse manifesto e destaquei aí para vocês aquilo que pode ser considerado mais importante para o movimento constitucional que está contido aí nesse manifesto. Então, primeiro a gente tem que ver aí que o tom desse manifesto pode ser considerado até bastante conservador, né? Eles diziam, por exemplo, o seguinte, que as leis do reino, observadas religiosamente, segurarão a propriedade individual e a nação sustentará a cada um no pacífico gozo de seus direitos, porque ela não quer destruir, quer conservar. As mesmas ordens, os mesmos lugares, os mesmos ofícios, o sacerdócio, a magistratura, todos serão respeitados no livre exercício da autoridade que se acha depositada nas suas mãos. O fim último da junta, apenas, seria convocar cortes representativas da nação e nelas formar uma constituição adequada à nossa santa religião, aos nossos bons usos e às leis que na atualidade das coisas nos convém. Assim, embora dissessem que respeitariam a autoridade do monarca, o grupo político, ao convocar as cortes, acaba contrariando o que tinha acabado de afirmar. Tal convocação das cortes mudou completamente a história de Portugal e, consequentemente, a do Brasil. E aí a gente entra finalmente no último tópico da aula, né? Que a gente vai falar então sobre esse constitucionalismo no Rio de Janeiro e sobre a imprensa periódica nesse cenário. A Revolução, então, só um minutinho que eu vou beber uma água. A Revolução em Portugal, ela ocorreu. E a notícia chegou ao Rio de Janeiro a 17 de outubro. Então, demorou muito para que a notícia do que tinha acontecido em Portugal chegasse ao conhecimento de Dom João. A partir dessa revolução, nós vamos ter uma sucessão de pedidos feitos pelas cortes e negados por Dom João VI, sobretudo no que diz respeito ao seu retorno e à implementação de uma Constituição nos moldes da Constituição Espanhola. Embora com perspectivas diferentes, os livros Movimento Constitucional e Separatismo no Brasil e Dom João, Príncipe e Rei no Brasil, ambos da historiadora Maria Beatriz Nisa da Silva, e a Independência Política do Brasil, do Fernando Novaes e do Carlos Guilherme Mota, vão nos ajudar agora a entender esse processo, especificamente aqui no Rio de Janeiro. Na primeira carta régia que o Dom João escreveu, ao receber essas notícias que as cortes tinham sido convocadas, essa carta, inclusive, data de 27 de outubro de 1820, o Dom João VI, mesmo que contrariado, vai reconhecer as cortes, só que, como eu disse anteriormente, apenas em caráter consultivo e não absoluto.
Então, ele não vai reconhecer que as cortes tinham poderes acima dele. A Carta Régia também vai fazer o seguinte, ela vai depender a ida de uma pessoa da família real para Portugal do modo como para que só com isso as cortes viessem a desempenhar o seu papel. Então, as cortes, elas precisavam esperar que alguém da família real fosse ao encontro delas, para que elas, aí na visão do Dom João VI, tivessem apenas esse caráter consultivo. Então, concluídos estes trabalhos de forma que satisfaçam as minhas paternais vistas, com a dignidade devida, terão na Europa para os governar a minha real pessoa ou um dos meus filhos ou descendentes, disse Dom João nesta Carta Régia de 27 de outubro. Segundo a Maria Beatriz Nisa da Silva, quando o conde de Palmela, que se encontrava em Londres e sempre mandava notícias ao rei, chegou ao Rio de Janeiro, e isso só em 20 de dezembro de 1820, ele vai procurar de todas as maneiras convencer o Dom João VI da tendência geral das nações europeias para os governos representativos. Ele vai, então, tentar convencer o Dom João de que era necessário fazer ali aquelas mudanças que aquele tempo demandava determinadas mudanças. E ele vai também mostrar para o Dom João da força do exemplo dos espanhóis sobre os portugueses, mesmo porque Dom João não estava lá em Portugal e nem sabia, não estava vivendo, né, essa revolução. E, enfim, de que existia, como ele vai dizer, uma conspiração universal contra os antigos governos. Então, contra essas monarquias absolutistas que, na visão do Palmela, não iriam durar muito mais tempo. E o rei, por sua vez, o Dom João, não devia lutar contra esta tendência. Na verdade, muito pelo contrário. O que ele queria era que o Dom João declarasse aos portugueses que ele tinha, sim, a intenção de formar um governo constitucional fundado sobre os princípios que se adaptam em quase toda a Europa e conservando aqueles atributos do poder que são inerentes à existência e dignidade da coroa. Então, ele queria, sim, que o Dom João tivesse essa postura. Mas o que acontece? O fato de existir uma Constituição causava medo a alguns portugueses, porque existia na época a ideia de que, após a Constituição, seguiam conjurações contra os soberanos. Então, a princípio, o Dom João, ele vai, na verdade, buscar fortalecer a sua autoridade como soberano no Brasil. Ele não vai, então, ceder às cortes e nem voltar rapidamente, como a gente sabe. O projeto, o plano dele, vamos dizer assim, é de fortalecer a sua autoridade como soberano. Inclusive, em janeiro de 1821, ele vai vai ser publicado ali o impresso, que já tinha se tornado conhecido pelo Dom João anteriormente, que um impresso, um pequeno folheto, na verdade, que dizia por que o rei e a família real de Bragança devem retornar não devem retornar a Portugal e sim ficar no Brasil. Esse folheto, inclusive, tinha sido escrito por um francês que era adepto da monarquia absolutista e que estava aqui no Brasil fugido de Napoleão. O Brasil, ele seria, então, na visão desse francês, um refúgio para o antigo regime. E ele argumentava que se mesmo que Portugal se rebelasse e fosse pela linha constitucional, Portugal não seria nada sem o Brasil. Inclusive, ele seria, então, um lugar para onde aqueles portugueses que desejassem continuar
com a monarquia absoluta poderiam morar. Ao considerar, então, a independência como um momento de um longo processo de ruptura, ou seja, a desagregação do sistema colonial e a montagem do Estado Nacional, os historiadores Fernando Novaes e Carlos Guilherme Mota vão registrar, a respeito desse retorno do Dom João VI, que ao chegarem ao Brasil as notícias da Revolução em Portugal, correntes de opiniões se delinearam e assumiram matrizes específicas centradas em 3 posições distintas. Então, aqui no Brasil, quando essas notícias chegam, as notícias constitucionais chegam aqui, são 3 opiniões, né, vão surgir aqui entre os moradores do Brasil. Essa primeira corrente aí é o que os historiadores aqui denominam como a do Partido Português. A segunda seria do Partido Brasileiro e a terceira dos liberais radicais. Esses nomes indicam mais os interesses que eles tinham em jogo do que as próprias nacionalidades, como eles colocam aqui no texto. O primeiro partido, o Partido Português, ele era composto de comerciantes portugueses ansiosos por recuperar aqueles privilégios e monopólios e de tropas sediadas, sobretudo no Rio de Janeiro e nas cidades portuárias do Norte e do Nordeste. A principal defesa desse partido português era anular o Estatuto Jurídico Político de Reino Unido. Então, queria se fazer com que o Brasil regressasse ali à sua condição colonial. O segundo partido seria o Partido Brasileiro e compunha-se dos grandes proprietários rurais, dos financistas e dos estamentos burocráticos e militares que se beneficiavam com o estabelecimento da corte no Brasil. Eles, ao contrário do primeiro, vão lutar pela preservação do Reino Unido. Ambos esses 2 primeiros, no entanto, eles tinham medo de desdobramentos revolucionários. Não queriam fazer nada aos moldes da Revolução Francesa. Por outro lado, em último lugar aí, na verdade, nós vamos ter os liberais radicais, que são ex-participantes ou simpatizantes dos movimentos como a Revolução Pernambucana de 1817 e alguns padres, comerciantes, professores, jornalistas que engrossavam essa corrente constitucionalista e variavam sua composição conforme a região conforme a região do Brasil. Eles vão aí advogar algumas propostas mais avançadas do ponto de vista daqueles outros 2 partidos. Na corte do Rio de Janeiro, as tensões só vão se agravando. De um lado, nós vamos ter o Conde de Palmela e depois o novo conselheiro do rei, que é o Tomás Antônio Villanova Portugal, vão ter ali opiniões divergentes. Mas, ao conseguir convencer o Conde dos Arcos, que era um influente conselheiro do então ainda jovem Dom Pedro, o plano de Palmela vai entrar em ação. O rei deveria retornar a Portugal, o príncipe ficaria no Brasil e o Estatuto do Reino Unido permaneceria intocado. Assim, nós vamos ter o seguinte cenário, né? Segundo o Fernando Novaes e o Carlos Guilherme Mota, com a adesão das capitanias à Revolução de 24 de agosto, a família real viu-se constrangida e teve de jurar a Constituição Liberal pela facção portuguesa. Em 22 de fevereiro de 1821, vão exigir que Dom João jure a Constituição elaborada pelas cortes.
Em 7 de março de 1821, um decreto régio determina o retorno do Dom João VI e a criação do reino e a criação da regência do Reino Unido do Brasil. Somente em 26 de abril de 1821 é que Dom João vai retornar finalmente a Lisboa. E o príncipe regente vai assumir a regência aqui do Reino do Brasil. A gente tem aí uma cronologia bastante marcada, que a Revolução Liberal do Porto ela vai começar em 24 de agosto de 1820. Em outubro, os portuenses e os liboetas vão formar um governo provisório e vão consolidar as cortes como instituição da representação nacional. Somente em fevereiro, depois de já estar sabendo de toda essa situação em Portugal, em fevereiro do ano seguinte, é que o Dom João vai falar que Dom Pedro vai voltar para Portugal. Mas ele acaba não indo, como a gente sabe. E ainda nesse mesmo mês, os moradores do Brasil pedem para que Dom João jure a Constituição Lusa. E aqui é interessante a gente pontuar que essa Constituição ainda nem existia. Ele está jurando algo que ainda vai ser elaborado. Dia 7 de março, sai o decreto do retorno do Dom João, que ele vai voltar para acompanhar as sessões da corte e a feitura da Constituição. Em abril, ele embarca e o Dom Pedro se torna o príncipe regente. O Dom João VI, ele vai chegar a Portugal e jurar as bases da Constituição Portuguesa somente em julho. Então, quase um ano depois é que ele chega a Portugal. Esse desembarque de Dom João em Portugal assim que ele jura as bases da Constituição, é o período aí, o evento que marca o início da monarquia constitucional portuguesa. Mas o que seria essa monarquia constitucional? Basicamente, a soberania e o poder estariam divididos entre o monarca e o legislativo, que seriam as cortes. Essas cortes, então, elas seriam uma espécie de parlamento. Em setembro de 1821, as cortes reestruturam a organização política do Brasil e resgatam Portugal para o centro do império. A autonomia da economia brasileira vai ficar comprometida a partir de então. Em dezembro, vai chegar ao Brasil as notícias de que as cortes exigiam o retorno de Dom Pedro. E aí, em janeiro de 1822, o Dom Pedro, com apoio de forças políticas das províncias, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, se nega a voltar ao Brasil e faz o evento que a gente conhece como o Dia do Fico. Bom, mas e o movimento constitucional no Rio de Janeiro, não é mesmo? Quais foram as suas influências aqui? A Maria Beatriz Neza da Silva vai dizer que desde 1820 circulavam mais assiduamente pela cidade as ideias de um grupo de descontentes com o governo. Segundo ela, encontravam-se assim no Rio de Janeiro nobres e eclesiásticos que, contra os seus próprios interesses, depois de falarem com entusiasmo da Revolução da Espanha, se encontravam em êxtase perante a divina Revolução de Portugal, não escondendo o desejo de haverem estender-se ao Brasil. A panaceia universal a todos prometida era a Constituição. Dom João VI vai publicar um decreto em fevereiro de 1821, dizendo que o governo era da opinião de que a Constituição a ser recebida em Lisboa por Dom Pedro
e depois transmitida para aprovação e sanção, não poderia ser igualmente adaptável a todos os seus artigos e pontos essenciais da povoação, a todas as localidades do Império, como era o Brasil. Isso significava que, por outras, que não se admitia que a Constituição para o Brasil fosse igual à de Portugal. Esse decreto aqui, segundo a historiadora, é o considerado o estopim do movimento constitucional do Rio de Janeiro. Porque adaptar a Constituição portuguesa para o Brasil quebrava a unidade política dos dois reinos. Para a historiadora, então, o texto fundamental para nós estudarmos a eclosão do movimento constitucional é a relação dos sucessos do dia 26 de fevereiro de 1821. Esse folheto aí objetivava mostrar que os conspiradores, longe de serem rebeldes à monarquia e de terem tentado contra ela, eram súditos leais a Dom João VI, tendo agido para o bem da pátria e sendo apoiados por Dom Pedro. O apoio de Dom Pedro, a propósito, foi destacado tanto por Dona Leopoldina, em uma de suas cartas enviadas à sua família, quanto por José da Silva Lisboa, o futuro Visconde de Cairu, em um de seus escritos. Diante desse cenário, a família real restou somente acatar algumas das condições impostas, como o juramento da Constituição Portuguesa e o retorno do monarca. Segundo a historiadora Maria Beatriz Nisa da Silva, a respeito dessas mudanças que se manteve que ocorreram nessa época, a maior delas foi a cultural, visto que, na prática, manteve o funcionamento da máquina governamental. E a imprensa, a partir daí, então, vai ter um papel fundamental, sendo um grande motor para o movimento da independência que se viu surgir, por exemplo, com a abolição da censura prévia e a instituição da liberdade de imprensa no Brasil. A historiografia brasileira ela tem muitos estudos sobre o quanto a imprensa teve um papel fundamental na divulgação do vocabulário liberal constitucional antes e depois da independência do Brasil. Tanto que alguns estudos dizem que a quantidade de folhetos e panfletos que saíram nessa época é tão grande que é difícil afirmar o número exato. Como a gente pôde ver aqui, então, desde os primeiros anos do século XIX, os tradicionais valores sociais e políticos do antigo regime, ainda em vigor na maioria das monarquias europeias, especialmente em Portugal e Espanha, começaram a ser testados. Após o impacto da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas, a difusão da concepção liberal, a ideia nacional e a reclamação da lenta alteração da estrutura econômica ganharam cada vez mais espaço contra as denominadas forças tradicionais. A ideia aqui, portanto, foi tentar mostrar para vocês, a partir da visão de alguns autores, que apontam o movimento constitucional português como uma das bases da independência do Brasil. E aí eu procurei indicar os pontos iniciais e finais desse processo de emancipação também. No início, como vimos, temos uma extensa colônia da pequena metrópole absolutista. No fim, uma nova nação, politicamente independente e a implantação do liberalismo na antiga metrópole. De modo que nós podemos dizer, então, que há uma ligação entre o vínculo colonial e o absolutismo, da mesma forma que há entre a independência e o liberalismo. É isso. Aí eu deixo com vocês a bibliografia da aula. Como eu disse anteriormente, eu disponibilizei, eu mandei por e-mail para os organizadores. Então, vocês têm aí em mãos esta bibliografia.
E, mais uma vez, eu agradeço ao convite aí do pessoal do Laboratório dos Estudos Diplomáticos, parabenizo mais uma vez a iniciativa e espero ter aí ajudado um pouquinho a vocês a compreenderem a relação entre o constitucionalismo português e a independência do Brasil, ok? Muito obrigada.